Compartilhe esse vídeo, mande no grupo do Zap, no grupo dos amigos, no PV de cada bolsonarista. Hoje o ministro do STF, Dias Toffoli, botou no papel as mesmas palavras que a gente já vem repetindo há anos. Sem citar nomes diretamente, ele disse que o Sérgio Moro é um criminoso, que a prisão do Lula foi uma armação para impedi-lo de disputar as eleições de 2018. E que outros funcionários públicos graúdos, como delegados federais, procuradores, agiram mancomunados porque o que eles queriam mesmo era interferir na política do país. Ao mesmo tempo, 6 bilhões de reais foram devolvidos pelos corruptos que roubaram a Petrobras, o que prova que corrupção teve mesmo. Mas então como é que o Toffoli pode estar certo se teve corrupção? Então, dedada no like, engaja comigo que eu te explico. Vamos nessa? Pois bem, vamos relembrar a história do começo. Teve uma época da Lava Jato em que foi fechado um acordo de leniência com a empreiteira Odebrecht. Acordo de leniência é a mesma coisa que delação premiada, só que em vez de pessoa física, é feito pela pessoa jurídica, pela empresa. A delação da pessoa física pode reduzir os anos de cadeia, mas qual que é a vantagem de uma empresa delatar? Então, por causa dos esquemas de corrupção, a Odebrecht estava proibida de participar de licitações de governos. E essas grandes empreiteiras praticamente vivem de obras públicas, né? Sem essas obras, era falência certa. Então, esse acordo permitiu que a empresa voltasse a ser contratada por prefeituras e governos estaduais e federal. E qual foi a contrapartida da empresa nessa delação? A entrega de 2 sistemas de informática que supostamente eram usados para organizar os pagamentos das propinas. Eram programas de computador usados no gerenciamento do Departamento de Operações Estruturadas, que era o nome oficial do Departamento de Propinas da Odebrecht. Sim, ela criou um departamento inteiro só para pagar propina para políticos. Acontece que esses arquivos não tiveram o controle que é exigido por lei para garantir que ninguém adulterou nada ali, que ninguém colocou o nome de alguém que não estava ou tirou algum nome que estava. E isso foi feito porque a força-tarefa da Lava Jato ignorou a lei e fez tudo por baixo do pano. Negociou escondido com a CIA, a agência de espionagem americana, negociou escondido com o Ministério Público da Suíça, tudo fora da lei. Mas por que o Toffoli escreveu que a prisão do Lula foi uma armação? O que essa delação da Odebrecht tem a ver com isso? Pois é, quase nada. Vários políticos foram presos por causa desse acordo de leniência da Odebrecht, mas o Lula não. A prisão dele está vinculada a outro processo, do triplex do Guarujá, disso você se lembra, né? Mas o Toffoli colocou na decisão diversas mensagens hackeadas do Dallagnol com várias pessoas, inclusive com o Moro. E nessas conversas fica muito claro todos os esquemas criminosos que a Lava Jato manteve durante anos, com um único objetivo: prender o Lula. E as mensagens não deixam dúvida de que existiam muitos corruptos a serem pegos, sim, mas que a turma da Lava Jato incluía inimigos políticos na lista, misturava culpados com inocentes e forjava provas contra essas pessoas. Então o Toffoli nem foi o primeiro. Antes dele, o Lewandowski já tinha considerado que as provas que a Odebrecht entregou no acordo de leniência não eram confiáveis e que tinham indício de manipulação. O resultado disso é que todas as pessoas que foram condenadas com base nesse acordo de leniência viciado podem ter suas condenações revistas. E isso já aconteceu, por exemplo, com o Sérgio Cabral, que chegou a pegar séculos de cadeia por corrupção, mas saiu livre agora. É injusto no caso do Sérgio Cabral? É, porque ele mesmo confessou que tinha sido corrupto. Mas e aí? Aí que quem estragou tudo foi justamente quem cometeu crimes agindo em nome da lei, ou seja, Moro, Dallagnol e companhia. E que fizeram tanto para prender um inimigo que deram 1000 motivos para anular os processos de vários outros corruptos de verdade. Tá, e por que o Sérgio Cabral está livre é injusto e o Lula não? Porque, embora houvesse corrupção de alguns integrantes do governo Lula, o direito individualiza a ação de cada um. Cada pessoa só pode ser condenada pelo que ela fez e não pelo que outras pessoas tenham feito, mesmo que essas pessoas sejam subordinadas dele. Para condenar o Lula, tem que ter provas concretas de que o Lula agiu, fez alguma coisa ilegal, deu uma ordem, influenciou alguém, ou então tem que provar que ele sabia da corrupção e não fez nada. Não adianta supor que ele sabia porque era o presidente. Não adianta ter certeza, tem que ter prova, entendeu? E tem que dizer exatamente o que ele fez. E a própria condenação do Moro no caso do triplex é uma confissão de que não há provas contra o Lula. E olha, eu li o processo do triplex inteirinho, página por página. E eu só acredito porque eu li mesmo. Lá na sentença, o Moro escreveu que estava condenando o Lula por atos indeterminados. Ou seja, eu não sei o que ele fez, mas eu tenho certeza que ele fez alguma coisa, então vou condenar mesmo assim. Ou então, em outras palavras, não tenho provas, mas tenho convicção. Você lembra dessa também, né? A verdade é que não existe uma prova material contra o Lula, só tem palavra de delator. E todas as delações que apontam ele como corrupto foram feitas por milionários que estavam presos já fazia muito tempo e que assim que acusaram o Lula conseguiram acordos muito bons. Inclusive teve gente que teve direito de continuar com milhões de reais roubados.
Além dessas palavras dessas pessoas completamente suspeitas, não há nada que seja digno de receber o nome de prova judicial. Ah, mas tinha objetos pessoais do Lula no sítio. Ele nunca negou que frequentava o lugar direto, só disse que não era dele. Ah, mas tem foto do Lula no triplex. Ele também contou que visitou o apartamento e não se interessou por comprar. E essa foto foi feita nessa data. Fora isso, não tem mais nada. Não tem uma transferência de dinheiro, não tem um recibo, um papel, um telefonema, uma mensagem de zap, não tem uma assinatura, um documento, nada, nada, nada. Você tem todo o direito de não gostar do Lula, mas daí a provar que coloquem um cara na cadeia por causa disso vai uma enorme distância, né? E o Moro fez exatamente isso. Ah, mas a condenação foi confirmada por mais 2 instâncias. Sim, com as mesmas provas forjadas da primeira instância. Se ninguém tivesse descoberto que as únicas provas, as delações, eram forjadas, ele ia continuar sendo condenado até o fim. Mas teve a Vaza Jato e a gente descobriu. O que a justiça considerou? Considerou que as provas foram arrancadas na base da pressão psicológica. As provas que eu digo, as delações. Nas palavras do próprio Toffoli, abre aspas, um pau de arara do século XXI, fecha aspas. Ou seja, prisões que serviam para forçar os suspeitos a dizer o que os investigadores queriam ouvir. Diversos envolvidos na Lava Jato já declararam isso. A pressão era, entrega o Lula, senão você não sai da cadeia. O Palocci já declarou que mentiu na delação dele, que foi forçado pela Lava Jato. O Emílio Odebrecht já disse a mesma coisa, ele escreveu até um livro sobre isso. Então não é que não existia corrupção. Claro que existia, ninguém tem dúvida disso. Tinha como sempre teve. Isso é uma coisa. Outra coisa é provar a participação do Lula nessa corrupção. O Código Penal exige que você prove a participação individual daquela pessoa para condená-la. Isso não foi feito. Se você, como eu, leu o processo, então eu tenho certeza que a gente chegou à mesma conclusão. Agora, se você não leu, te aconselho a ler. Tá fácil, só dá um Google. Lê e depois volta aqui para comentar. E falar de tudo isso que eu falei não é defender o Lula como um indivíduo, tá? Eu sou contra qualquer condenação sem provas. E também sou contra cometer corrupção em nome do combate à corrupção. Ser contra uma condenação dessa, sem provas, é defender o Estado democrático de direito. E tem outra coisa que o Toffoli disse que eu assino embaixo. Essa armação que prendeu o Lula foi o ovo da serpente que chocou e deu no 8 de janeiro. Você discorda? Sérgio Moro se deu mal. Para quem não sabe, a Lava Jato estava sendo investigada. Sabe o que descobriram? Desvio de dinheiro público dentro da operação da Lava Jato. O esquema funcionava assim. Os procuradores e juízes da Lava Jato obrigavam empresas brasileiras a pagar indenizações milionárias no exterior. E depois o dinheiro pago em indenização voltava para uma associação privada administrada pelos procuradores e juízes da Lava Jato. Isso aconteceu com a Petrobras. Para vocês verem o tamanho do escândalo, a Petrobras foi obrigada a pagar bilhões de reais para os americanos, que mandaram, como recompensa, para os investigadores, procuradores e juízes da Lava Jato, 2,5 bilhões de reais, que ia ficar sob a administração livre deles, sem precisar prestar satisfação a ninguém. O nome disso é corrupção, desvio de dinheiro, não é? Engraçado é ver os bolsonaristas torcendo pelos Estados Unidos, torcendo por Trump, achando que se eles entregarem o Brasil aos Estados Unidos, Trump vai favorecê-los de alguma forma. Rapaz, esse povo parece que não pensa, não. Lula estava certo quando disse que americano pensa primeiro em americano, segundo em americano, terceiro em americano, quarto em americano, quinto em americano, e se sobrar tempo, pense em americano de novo. Em 2018, Bolsonaro só faltou ficar de 4 na frente de Trump, se é que não ficou. E mesmo assim, Trump taxou o aço brasileiro. A taxa só foi suspensa quando o Trump saiu da presidência. Veja lá o caso de Javier Milei, que está lá puxando o saco dos Estados Unidos na Argentina, e foi taxado também, o aço da Argentina foi taxado em 25%. E ficam esses traidores da extrema-direita achando que Trump vai favorecer o Brasil se a gente entregar nossas riquezas para os Estados Unidos. Ele vai favorecer nada, ele vai continuar nos tratando como colônia, como sempre nos tratou, e vai continuar deportando os bolsonaristas que fugiram para os Estados Unidos para falar mal do Brasil de lá. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.